o João Guilherme e eu vou apresentar o meu projeto sobre o Teorema de Pitágoras. Eu fiz esse projeto junto com o aluno João Gabriel, do nono D. Antes de explicar o teorema, eu vou apresentar um pouquinho sobre quem foi Pitágoras. Então, Pitágoras foi um grande filósofo e matemático grego. Ele nasceu em Samos, na Grécia, no ano de 570 a.C. e veio a falecer no ano 496 a.C. Pitágoras foi o fundador do movimento chamado Pitagorismo, além de ter criado seu teorema, que mais tarde a gente vai estar explicando. Pitágoras com certeza foi um dos homens mais importantes para a matemática, e isso fez ele ser lembrado até hoje, tendo participações em um jogo da série do Assassin's Creed, e fez parte de um filme, tem uma referência em um filme da Disney, que é o filme O Pato Donald, no País da Matemágica. Para me ajudar a explicar o teorema, eu chamei o meu avô, que foi um professor de matemática, e ele vai estar nos ensinando e nos explicando como é que se usa o teorema. Para isso, ele gravou um vídeo explicando. Pitágoras utilizou o triângulo retângulo para desenvolver o seu teorema. O triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus em um dos ângulos. Nesse caso aqui, esse triângulo tem 53 graus nesse ângulo aqui, 37 nesse e 90 graus aqui. Então, como ele faz 90 graus, é um triângulo retângulo. E, sendo triângulo, tem um cateto maior, um cateto menor e tem a hipotenusa. O que é que ele fez? Ele viu que se aqui tem um comprimento e aqui tem um comprimento, se ele dividisse em partes iguais, como esse caso aqui, ó, e fizesse um quadradinho de cada, com esse comprimento, um quadradinho no comprimento total, ficaríamos com essa figura aqui, ó. Ele descobriu que se ele contasse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 vezes 3, dariam 9 em quadradinho. Aqui dariam 4 vezes 4, daria 16 quadradinho. E viu que a hipotenusa, 5 vezes 5, daria 25. E que 9 mais 16 daria 25. Então descobriu que o quadrado, os catetos, da soma do quadrado do cateto, é igual ao quadrado da hipotenusa. Como está explicando aqui, ó, que o cateto menor tem 3 por 3, ele tem 9 vezes o quadradinho. O cateto maior tem 4 por 4, ele tem 16 quadradinho. E a hipotenusa tem 5 por 5, tem 25 quadradinhos. Poucas pessoas sabem, mas os pedreiros também usam o Teorema de Pitágoras para alinhar paredes. E eles usam uma forma um pouco diferenciada para conseguir achar o ângulo de 90 graus. E para nos ajudar a entender como eles fazem para achar o ângulo, eu chamei o meu avô para estar nos explicando. Na prática, onde é utilizado, é na construção civil, quando o pedreiro precisa descobrir o ângulo de 90 graus, ou seja, deixar uma parede a prumo, que essa parede com essa aqui tenha aqui 90 graus. O que é que ele faz? Ele marca nesse alinhamento 4 metros, por exemplo, depois ele estica uma linha com um comprimento de 3 metros e uma outra linha com comprimento de 5 metros. Onde elas se encontram, exatamente vai ser o 3, o 5 e o 4, onde aqui nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Ou seja, ele risca numa linha os 4 metros, na outra 3 metros e na outra 5 metros. No encontro das duas, ele vai ter o alinhamento da parede que vai formar um ângulo de 90 graus. Como já dito na introdução, Pitágoras foi um dos matemáticos mais importantes da história. E por mais que ele tenha morrido há muitos e muitos anos, ainda existem diversas referências dele em filmes e jogos.
Ele teve uma referência num filme da Disney e num jogo da série Assassin's Creed. E o João Gabriel vai estar falando sobre essas referências e aparições do Pitágoras nos jogos. Como já dito antes, Pitágoras é o matemático mais famoso. E isso fez que ele tivesse uma aparição em um filme da Disney, Pato Donald no País da Matemática. Esse é um filme para crianças, muito famoso, que é passado nas escolas há muitos anos. E provavelmente você já o assistiu ou ouviu falar sobre. Então, vamos ver o trecho em que Pitágoras aparece no filme. Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei! Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou a escala musical que é usada até hoje. Como dito antes, Pitágoras é muito famoso. Além de fazer o filme da Disney, do Patorino em 1959, ele também mais recentemente apareceu no jogo Assassin's Creed Odyssey, um jogo muito recente lançado em outubro de 2018. Durante a história do jogo, a protagonista, Cassandra, se encontra com Pitágoras. A aparição de Pitágoras na história do jogo foi de muita importância, pois ele era o pai de Alexios e Cassandra, que alcançou uma longevidade muito maior em sua vida por conta dos artefatos do povo antigo. Artefatos esses do mesmo tipo da Lança de Leônidas e outros que deram as caras por quase todos os games da franquia. Essa franquia, Assassin's Creed, que é muito famosa. Se você já jogou Assassin's Creed, provavelmente você conhece Cassandra, que foi uma mercenária espartana que viveu na Grécia Antiga na época da Guerra do Peloponeso. Uma curiosidade é que Cassandra, durante sua infância, recebeu de sua mãe a herança de família, a Lança de Leônidas, citada anteriormente, uma arma mística de grande poder usada pelo mesmo há mais de 50 anos. Incredible. The knowledge stored here is overwhelming. It will take me years to decipher it all. What about sealing Atlantis? Have you found a way to do it? Oh, yes, I think so. Well, what is it? The staff. Para realizar esse trabalho, nós utilizamos os seguintes sites. O site Toda Matéria, utilizamos também o site Brasil Escola. Para extrairmos informações sobre o jogo, usamos o site Arena Xbox e também utilizamos o site Assassin's Creed Fandom. Para pegarmos informações sobre o filme, usamos o site netmundi.org. Ao final do vídeo, podemos concluir que Pitágoras foi um dos homens mais importantes para a matemática, a revolucionando com seu teorema, que de uma forma um pouco diferenciada é usado pelos pedreiros hoje em dia para que eles tenham mais facilidade em alinhar paredes. Além de ter criado seu teorema e revolucionado a matemática, Pitágoras se tornou um homem muito famoso, tendo aparições em filmes da Disney e em um jogo da série Assassin's Creed. Agora falando sobre o projeto em si, nós obtivemos êxito em concluir o texto, concluindo as pesquisas muito rapidamente e o escrevendo com muita facilidade. A nossa maior dificuldade foi colocar curiosidades no texto, porque nós achamos um pouco difícil encontrá-las, mas aprofundando um pouco mais nós conseguimos achar algumas curiosidades para colocar no texto e deixar ele um pouco mais dinâmico.